Oi pessoal, aqui é o professor Fabrício, da Vasgel e da Cosmo, Mapeamento Ambiental. Em uma videoaula passada, vocês conheceram o Geoda, um software livre com ferramentas e recursos de análise geoestatística. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um pouco mais desses recursos e ensinar como implementar um modelo de análise de regressão linear simples ou múltipla. Vamos lá no software conhecer? Ok, pessoal, como vocês puderam ver na videoaula passada, nós trabalhamos com dados dos municípios de Minas Gerais. Eu vou utilizar essa mesma camada de informação para executar essa análise de regressão linear proposta para hoje. Então, vou dar duplo clique e o Geoda vai lembrar do meu projeto salvo e abrir. Aqui estão, portanto, os meus 853 municípios explorados na última videoaula. Para o que interessa agora é acessar regressão no menu superior e abrir essa caixa de opções que vocês visualizam no centro da minha tela. Em primeiro lugar, antes da gente aprender o passo a passo para executar essa regressão linear, a gente precisa entender qual é a premissa do método estatístico, que é uma análise de regressão linear simples ou múltipla. Em linhas gerais, esse modelo se preocupa em explicar se a variação de uma variável y, também conhecida como dependente, se dá em função de uma ou mais variáveis explicativas, também conhecidas como x. Ou seja, eu quero saber se o comportamento do meu fenômeno y é explicado pelo comportamento de um fenômeno x. Olhando para os dados que eu tenho em tela, área, população em 2018, produto interno bruto e renda per capita nesse mesmo ano, eu posso criar alguns cenários aqui para a gente modelar do ponto de vista estatístico. Evidentemente que são cenários sem compromisso científico e com fins apenas didáticos para essa videoaula. Então vamos pensar, quem poderia ser a minha variável dependente? Quem é o meu interesse? Quem eu quero explicar? No caso, podemos pensar no seguinte: será que a população no ano de 2018 é explicada pela área de um município? Ou seja, eu quero saber se o tamanho, se a extensão do município é um argumento suficiente para explicar o tamanho da sua população, da quantidade de habitantes naquele município. Então, a variável dependente a ser explicada é a população em 2018, é o y, enquanto que a minha variável explicativa x é a área. Eu posso clicar nas opções gerar valores preditos e resíduos para que a gente verifique para cada município de Minas Gerais qual era a resposta esperada pelo modelo, ou seja, em função da área, a população de cada município deveria ser qual. Então vamos marcar e existem outras opções de testes que por hora não vamos habilitar. Vamos clicar em rodar e interpretar os resultados. Vocês vão ver que o resumo estatístico do Geoda é semelhante a qualquer outro pacote, seja o SPSS, o Excel, o Minitab, que seja. O que nos interessa avaliar em primeiro momento? Nos interessa observar o R² ou R2, que no caso em tela foi da ordem de 0.012. O que isso significa, Fabrício? Quem é esse R²? Esse camarada é o meu coeficiente de determinação. É ele que, numa escala de 0 a 1, ou 0 a 100%, vai me dizer o quanto aquela variável explicativa x foi suficiente para explicar o comportamento de y. Aqui no nosso exemplo, o quanto que o tamanho de uma população é explicado pela extensão territorial do município, ou seja, menos de 2%. Não há uma relação linear neste modelo. E aqui, pessoal, nas variáveis no modelo predito, me informam para cada município de Minas Gerais, na tabela eu tenho que a população é essa. Só que, se a área daquele município fosse um argumento suficientemente forte para explicar o tamanho de sua população, não deveria ser 19 mil neste primeiro município, deveria ser 21 mil. Nesse outro município não deveria ser 120 mil habitantes, deveria ser 31 mil, e assim sucessivamente. Se a gente observa em mapa, fica claro por quê.
os grandes vazios demográficos em Minas Gerais, eles estão localizados nas áreas onde os municípios são muito extensos, ou seja, o que comprova que o meu modelo realmente não consegue explicar população em função de extensão territorial. E Fabrício, se a gente levasse em consideração mais de uma variável, eu quero saber, portanto, vamos desfazer aqui, ó, vou remover a variável explicativa, e como variável dependente eu vou colocar o PIB. Vamos saber, portanto, se a riqueza per capita, né, se o PIB per capita, a renda per capita de uma população é função, ou seja, é explicada pelo tamanho da sua população e pela área do município. Ou seja, agora não é mais um modelo de regressão linear simples, é um modelo de regressão linear múltipla. Tem, portanto, duas variáveis explicativas, população e área, para me dizer se isso é suficiente para explicar a renda de uma população. Vou rodar o modelo e, mais uma vez, vocês podem perceber que os meus coeficientes de determinação, o meu R2, foi de menos de 2%, 0,015. Neste caso, população e área não são argumentos suficientes para explicar a renda de uma população. O ideal, pessoal, é uma situação em que o modelo esteja bem ajustado, é que o seu coeficiente de determinação seja o mais próximo de 1 possível. Nas diferentes áreas do conhecimento, isso é sempre superior a 0,85, 0,90. Ou seja, a minha variável x ou as minhas variáveis x1, x2 explicam a variável dependente y em até 85%, 90%. Se você gostou dessa videoaula e quer ver mais conteúdo sobre o Geoda, deixe o seu like, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Fico por aqui e até a próxima!